Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Hoje, o primeiro programa de debate da Asclo Big, o programa mais um da rodada, sempre como nosso parceiro aqui, a mais um, nosso amigo Darlan. E a gente vai conversar então, falar um pouquinho do que aconteceu nessa primeira rodada da Asclo Big. Aqui do meu lado, nosso grande fundador aí da Asclo Big, Robson Ávila. Robson, muito obrigado aí por estar no debate e o teu destaque inicial aí do programa. Bom dia ou boa noite, né? Dependendo do horário que o programa vai ao ar. Agradecer primeiramente ao convite pelo Paulo, tá? Feliz de estar aqui. Tá de antemão também comunicando que, por motivo particular, final de semana não pude estar na abertura e nem na rodada, mas pelo os aplicativos de WhatsApp e Facebook, acompanhei os jogos praticamente online, ao vivo, lá do Cachoeiras e do Fundo, né? Então, o meu destaque, eu acho que seria por Rodrigo do EP e o Damaso do Cachoeiras, que até fez um gol de bicicleta, né? Por esses 26 gols, uma média de 4,33 por partida, uma chuva de gols aí no início dessa competição tão desejada pela comunidade de Biguaçu. Então, para a gente dar início então o nosso debate, dizer que a gente está aqui fazendo esse primeiro programa do Estádio do Fundos, agradecer a diretoria do Fundos em nome do nosso amigo, nosso presidente do Fundos, Wilson Silveira, que veio e abriu o estádio, especialmente para a gente poder fazer esse programa de abertura então, tá? A rodada da Asclo Big, nossa primeira rodada, né, rodada de abertura, teve início então no sábado à noite, uma festa muito linda, Robson, muitas crianças, chamou minha atenção a quantidade de crianças, de famílias presentes nesse dia. Esteve presente o prefeito Salmir, nosso secretário de esporte, o David Oliveira. Também esteve presente o nosso convidado especial, que leva o nome da taça, o querido amigo Marcelo Mancha. Esteve aí no dia também, e foi uma festa muito bonita. E a organização sobressaiu, foi visível a bela organização das equipes, que trouxeram suas bandeiras, seus representantes. Então foi uma festa muito bonita. E quero já parabenizar aí todos que participaram, diretoria da Asclo Big. Também mandar um abraço aí para o prefeito Salmir, para o secretário Davi, que está fazendo um belo trabalho. E também para o nosso querido Marcelo Mancha. Já com a bola rolando, o campeão Real Camaradas entrou em campo diante do Atlético Biguaçu. O Atlético Biguaçu, primeiro jogo na história da Asclo Big. Me surpreendeu muito, sabe, Robson? Jogadores que a gente não conhece, a gente que faz parte do futebol amador de Biguaçu já tem aquelas carinhas marcadas que a gente já sabe. Chamou muita atenção, uma equipe com muita raça, muita vontade, e o placar foi 2-2. O Real Camarada saiu ganhando, o Atlético Biguaçu virou o jogo, e no final, numa cobrança de falta, o Real Camaradas empatou. 2-2. Acho que teve um peso, acho que ficou com mais alegre o placar para o Atlético Biguaçu, né, que conseguiu comemorar o empate. E o Real Camaradas, eu acho que como primeiro jogo valeu, mas acredito também que esperava estrear com 3 pontos. Robson, quer falar alguma coisinha desse jogo? Bem, o que eu pude acompanhar e captar de pessoas envolvidas, né, nos duas equipes, foi um jogo duro, principalmente na primeira etapa, né? Um 2-2 que teve, como você mesmo falou, a virada do Atlético para cima do Real, mas o Real, pelo que me passaram, não sei, Paulo, tu me confirma, teve um jogador expulso, parece, né? Aí teve que jogar o segundo tempo praticamente com 10 homens e segurar o resultado. O que me chama a atenção lá no time do Real Camarada, do técnico Paulinho, é o seu camisa 10, né? O João, bom jogador, conheço já de
de outros campeonatos que a gente organizou, muito bom, meia esquerda, né? E pelo lado do Atlético Biguaçu, do técnico Dinho, me chama a atenção ali o Marquinhos, né? Que foi campeão pelo Beira-Mar, em outros tempos, quando o Beira-Mar disputava as Clube, né? E eu creio que foi um duelo de jogadores de qualidade. Então, acho que, pelo que eu ouvi falar, o resultado no final foi justo para ambas as equipes. O jogador da equipe do Real Camaradas que me chamou muito a atenção foi o volante. Ele joga ora como terceiro zagueiro, ora como volante, o Vitor, baita jogador da equipe do Real Camaradas. E na equipe do Atlético Biguaçu, gostei do Gesiel, atacante pelas pontas, rápido, atacante moda antiga, joga aberto na ponta e vem cortando na diagonal em direção do gol. Belo jogo de abertura então, Real Camaradas 2, Atlético Biguaçu 2. Já no domingo, 10 horas da manhã, jogaram no estádio do Cachoeiras, Corinthians e Baianos. Um jogo pegado, um jogo com muitas faltas, um jogo num horário muito calor também, as equipes se doando ao máximo. A equipe do Baianos venceu por 2-1. Na minha opinião, o Baiano foi sim melhor em campo, mereceu a vitória. E o destaque da equipe do Baianos, para mim, foi o camisa 10, William Almeida, William Baianinho, como todo mundo conhece. E o camisa 8, Laisson, da equipe do Baiano, jogador que teve passagem na base do Figueirense, disputou Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito bom jogador, o camisa 8, Laisson, e o camisa 10, William. Da equipe do Corinthians, a equipe do Corinthians também é uma equipe forte. Tem um camisa 10, um moreninho, que joga muita bola. Só que infelizmente ele ficou muito sozinho no ataque e ele não tinha com quem fazer uma tabela, com quem fazer uma jogada rápida ali. Muitas vezes ele estava de costas para os zagueiros. Gostei muito desse camisa 10, tá? E também do zagueiro João. O João, um zagueiro jovem, deve ter aí 24, 25 anos, tem uma altura que chega próximo de 2 metros, muito bom jogador. A palavrinha desse jogo aí, Robson. Bem desse jogo eu tive poucas informações, mas pelo que eu vi e ouvi, né, principalmente que eu optei lá no festival Jogo do Baiano, o pessoal do Baiano até ficou um pouco... O Baiano tem um baita time. Eu vi 2 goleiros lá sensacionais, de defesas incríveis, né? O Corinthians, pelo resultado em si, mostrou então que vem com a equipe forte. Acredito no trabalho do Enio. O Enio tem um trabalho interessante ali na comunidade da Guiomar, né? Triacho. Então, fico feliz pelo Corinthians. Não pelo resultado, mas sim porque deve fazer um bom campeonato. Nos jogos da UMI15, no estádio do Cachoeiras, jogou Fundos e Estrela Negra. O Fundos saiu vencedor desse jogo. A equipe do Estrela Negra não tinha muitos jogadores no banco de reserva. Isso porque a primeira rodada, a gente sabe do esforço que faz ali a diretoria do Estrela, mas a primeira rodada é complicado, né, de ter todo mundo. O jogo 1h15 da tarde, no segundo tempo, a equipe do Estrela cansou. E ao contrário da equipe do Fundos, que tinha muitos jogadores, o Fundos conseguiu sair com a vantagem, então, e com a vitória. A equipe do Fundos, ela chama a atenção, né, pelo conjunto, né, o Robson, na minha opinião. Muitos jogadores de alto nível, quando a gente fala em futebol amador de Biguaçu, muitos jogadores do mais alto nível, como, por exemplo, o goleiro David. O goleiro David hoje, se não é o melhor goleiro da grande Florianópolis, é um dos 3 melhores. Outros jogadores como Gustavo, ex-jogador do Avaí, que é o irmão do Marquinhos, né? Thiago Sesconeto, que é um dos grandes nomes do governo Celso Ramos. O Meia Juninho, jogou profissionalmente e acho que é um dos símbolos da equipe do Fundos. O próprio Patrick Martinez, um jogador aí jovem,
multicampeão aí no futebol amador de Biguaçu. Então, me chamou a atenção o belo elenco do Fundos. Esse é um outro jogo que eu consegui algumas informações, né? Do pessoal que a gente interage. E o que me chamou a atenção mesmo, no caso do Estrela, é a mesma questão do Corinthians, né? A gente sabe do nível, o técnico dessa clube, e diz que chegou para mim que até os 30 e pouco do segundo tempo o jogo estava 1-1, quer dizer, o Estrela encarou de igual para igual os Fundos. E talvez aí, pelo que você colocou, aí quando chegou a hora das substituições do pessoal do banco, o Estrela não conseguiu manter o mesmo ritmo e o Fundos a gente sabe que é um fortíssimo candidato ao título, tem um elenco muito qualificado, né? E sob a batuta do Juninho, o Juninho que deu início a isso tudo, trazendo os Fundos novamente a um campeonato oficial depois de 5, 6 anos, né? Então, assino embaixo tudo que você falou e creio que são duas equipes que vão fazer um belo campeonato. Parabéns aí, tanto para a equipe do Estrela como para a equipe dos Fundos Futebol Clube. Tu sabes que lá na frente, na hora da classificação, é que a gente vai ver se valeu a pena pegar os mais fortes primeiro ou pegar por último, né? Eu acho que pro Estrela valeu bastante a pena ter enfrentado o Fundos logo no começo, que agora tem todo o campeonato pela frente, a gente sabe da grandeza da equipe do Fundos, e lá na frente tu sabes que um ponto pode dar uma classificação, então tu já tem enfrentado equipes mais fortes no começo, na minha opinião já é uma vantagem, ô Robson. Sim, e nós podemos dar um exemplo, por exemplo, olha só, repetir aqui, a minha professora e já ia me puxar a orelha. Mas é o seguinte, o que eu quis dizer é o seguinte, Palmeiras e Água Santa vão disputar a final do Paulistão, né? Prova o quê? Que o futebol hoje em dia é muito parecido, claro, tem os elencos mais fortes, mas o trabalho, principalmente técnico e tático, né? Pode surpreender e vários times aí, né? Tanto é que Corinthians, São Paulo ficaram pelo caminho para equipes consideradas de nível menor. Eu acho que é bem por aí mesmo que você falou, Paulo. E esse foi o jogo da 1h15 no estádio do Cachoeira, e já no estádio do Fundos, o jogo da 1h15 foi entre Alambique e EP. Um jogaço de bola, Robson. Acho que foi talvez o melhor jogo da rodada. Um jogo de dois times muito parecidos, muito equilíbrio dentro do campo. E o EP fez um último gol, estava 2-2 o jogo, o EP fez o gol numa cobrança de escanteio, acho que faltava menos de um minuto para acabar o jogo. Então foi um balde de água fria para o Alambique, que fez um grande jogo, e automaticamente foi um gol que foi muito comemorado pela equipe do EP. A equipe do EP, do nosso amigo Chocolate, também mostrou de forte o conjunto, na minha opinião. Não tem tantas peças individuais que destacam mais, mas sim o conjunto. Aquele conjunto forte, equilibrado. E já na equipe do Alambique, tem alguns jogadores que são de bom nível. Me chamou a atenção também o atacante Marcinho. Marcinho, ex-Fundos, ex-Biguá, Bac. O Marcinho estava no banco de reserva. Até conversando com ele falou que estava um tempo parado. Entrou no segundo tempo, 2 toques na bola, botava os jogadores tudo na cara do gol. Quem sabe jogar é até bonito de ver, né, Robson? Não importa a idade, mas sabe os atalhos do campo, né? E com isso, então, o EP 3, Alambique 2. Outro jogo que eu consegui boas informações, lembrar aí do Marcinho, um abraço aí pro Marcinho, tem a quadra ali na Praia João Rosa, perto onde eu moro, né? É um baita centroavante, um homem gol, tricolor, também na final, mais uma final, mas assim. Eu fiquei impressionado do que foi falado durante o final de domingo, ontem, da equipe do EP. O EP do Chocolate, que não é
eu diria assim, surpresa para mim, né? O Chocolate tem conhecimento, apita futebol por aí com essas pessoas, aí com o Cleucio, se parece que é seu auxiliar, montaram uma baita de uma equipe e vai surpreender. Eu gostei de saber disso. Na questão do Alambique, do amigo gordinho lá, eu digo que ele está fazendo um belo papel. Por quê? Ele perdeu muitos jogadores, ele praticamente se reinventou do ano de 2022 para cá e conseguiu manter um nível técnico bom. Então, com o passar da rodada, acertando o time, acertando talvez mais jogadores novos, o Alambique vai fazer um belo de um campeonato com toda certeza, meu amigo Paulo. É isso mesmo, Robson. Então, esses foram os jogos da 1h30. Falando agora dos jogos das 4 horas, no estádio do Cachoeiras, jogaram Falcão e Cachoeiras. O jogo chegou a estar empatado de 1-1. E depois o Cachoeira fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto. A equipe do Cachoeira, na minha opinião, vem também para buscar o título. Vejo ali, até é cedo para a gente falar, mas vejo ali 5, 6, 7 equipes com condições de buscar pelo título, brigar pelo título. Cachoeira é uma delas. Cachoeira tem grandes jogadores, grandes nomes ali e vai chamar muita atenção nesse campeonato das Clube Big. O Falcão, ainda sem contar com algumas peças, que o nosso grande presidente ainda me confessou que ainda não chegaram, mas conseguiu segurar até uns 30, 35, depois vai batendo cansaço, tu tens que mexer no time, peças de reposição também são importantes ter do mesmo nível, e aí a equipe do Cachoeira, que já tem um grupo maior, o grupo desde o ano passado que disputou a Copa Norte, não é isso, Robson? Copa Norte, com praticamente todo aquele grupo ali, agora fez 3, 4 contratações pontual. O Cachoeira então venceu por 4-1 a equipe do Falcão. Robson Ávila. Pois é, vê se, Paulo, nós estamos chegando à conclusão aqui o seguinte: pela primeira rodada e o festival e alguns amistosos, as equipes se equivalem muito. Aí quem está se sobrepondo às outras equipes? Aqueles que têm um elenco um pouco mais comprido. Tem alguns que têm, vamos dizer assim, um elenco mais curto, tem só os 11, 12 titulares, né? E aí faz falta. Mesmo quando o tempo esfriar, vai fazer falta ainda. Mas agora imagina que jogou 1h da tarde ou 10h da manhã nesse final de semana. Então você ter um grupo qualificado também no seu banco de reserva vai te proporcionar fazer melhores jogos e mais à frente fazendo pontuação que vai te dar uma folga no campeonato, principalmente na parte do meio para cima, porque geralmente as equipes têm os altos e baixos, né? Na questão ali do pessoal do Falcão, do amigo Edevânio, mais conhecido como Ceará, né? O time é bom, o time é interessante, né? Vai fazer uma boa campanha, tenho certeza. E o Cachoeira é o que você falou, o Cachoeira montou uma equipe, reforçou-se, né? Vai brigar de igual para igual com as outras equipes. Tem um trabalho muito bom, o Paulo, lá. Eu acompanho já há uns 4 anos, eu estava lá com a Copa, que é a antiga Copa Viracopos, a copinha que foi apelidada carinhosamente, com a família do João Vitor Amaral, o Joãozinho lá. Eles mudaram a mentalidade daquele bairro tão gostoso ali, o pessoal da Cachoeiras ali, Tijuquinhas, pega um pouco ali a areia de cima, um pouquinho da areia de baixo também, ali. Então, o trabalho mental deles foi tão importante ali, o futebol hoje naquela região ali passa muito pelo Cachoeira e muito dessa família. Parabéns lá para essa galera toda e eu tenho certeza que vamos fazer bons jogos ali, vamos passar bons momentos ali nessa comunidade. Fizesse eu lembrar aqui de 2 pontos. Primeiro, dar um abraço pro Joãozinho, pra família dele, que comandam toda aquela estrutura ali. Joãozinho, mesmo jovem, já mostra ser um líder, né, Robson?
É um líder, é um menino do bem. Tive o prazer de conhecer esse ano, estar mais próximo dele. Tá de parabéns aí o Joãozinho e toda a família aí do Cachoeiras. O outro ponto que eu queria que tu me fizesse lembrar, Robson, até queria depois ouvir a opinião do pessoal que está em casa, nos comentários. Futebol amador não é fácil de fazer, tá? Futebol amador não é fácil de fazer. Tu imagina tu ter os jogadores ali no banco de reserva. Tu imagina no primeiro jogo tu não conseguir botar todos os teus reservas para jogar. Aquele rapaz que não entrou, na semana que vem é difícil trazer ele, tá? É difícil. Então, tu tem que ter um conjunto muito bacana. Para te poder ganhar as pessoas aí e também dar conta disso. Chegou aqui no estádio do Fundos aqui. Vou ver se ele quer pelo menos dar uma boa tarde pro pessoal aqui, coisa rápida. Nosso querido Gustavo Santos, ex-jogador do Avaí, é um dos grandes nomes da competição. Sei que ele passou aqui só para dar uma palavrinha aqui com o Wilson, mas dá um bom dia para todo mundo aí, Gustavo. Obrigado aí. Obrigado aí. Bom dia para todo mundo aí que está em casa, Gustavo. Bom dia, dá uma passagem aqui. Bom dia ao pessoal, telespectadores aí da Clubig. E qualquer marcar uma hora para fazer um bate-papo aí, o campeonato a gente ainda vai ser bem parelho e o Fundos vai entrar focado para a gente ser campeão. Só uma pergunta só, Gustavo. Você que jogou tantos anos profissional, o que tu acha que é a maior diferença? A maior diferença está nos gramados? A maior diferença está na chegada dos adversários? Aonde tu encontrou a maior diferença do profissional para o amador? Eu acho que é mais os campos, né, um pouco menores que os profissionais e pelas Clubig a gente vê que os jogos estão sendo bem parelhos, estão sendo decididos nos detalhes, né? Principalmente os nossos jogos ali, a gente foi decidir o jogo depois dos 35 do segundo tempo. Eu acho que a competição está sendo bem parelha e eu acho que a equipe que manteve o elenco até o final tem grande chance de ser campeã. Tá certo, vou dispensar ele aqui que ele tá cheio de compromisso. Valeu. Se deixar, a gente falava com ele aqui a manhã toda. Obrigado, Gustavo. Então, Robson, como eu tava falando para ti, não é fácil fazer futebol amador, Robson. Porque tu como treinador, tu ainda tens que fazer rodar os teus reservas e botar no jogo. E muitas vezes o placar não te favorece para te botar. Por exemplo, às vezes o jogo tá 1-0 pro time adversário. Tu precisa empatar o jogo. Como é que tu vai botar um zagueiro? Então, o futebol amador também tem isso. Tem que ter uma boa conversa do treinador. O grupo tem que estar muito fechado para fazer com que esse jogador, que às vezes nem entra, ele se motive. Tu imagina um menino aqui de Biguaçu e jogar em Três Riachos, chega lá, fica no banco, não entra. Tu imagina a decepção que esse menino volta e como que ele vai na próxima semana. Então, não é fácil, né, Robson? Realmente tocasse num ponto que é o mais difícil do futebol amador, não só para campeonato, até para quem teve no Viracopa mais de 20 anos, passei por outras equipes. O que acontece? Você vai jogar, como você falou, principalmente no interior, tem que levar 14, 15 jogadores, né? Se for uma pelada, né? Então todo mundo tem que brincar, só que na pelada todo mundo brinca. E já numa partida valendo 3 pontos, como foi no domingo, tem esse critério. Aí é que você vai ver se a equipe é forte. Por quê? Se ela tiver um comando técnico, né? Diretores capacitados para manter o grupo, fazer aquele jogador não ficar decepcionado, mas entender que na próxima partida, de repente, ele possa ter até um titular do time, aí você vai conseguir fazer um grande campeonato. Agora, se o treinador, se a diretoria, se o torcedor não conseguir manter essa harmonia, digamos assim, o time vai desmanchar aos poucos e vai acabar ficando pelo meio do caminho. Isso é notório. O Paulo, eu achei interessante que nós dois estávamos conversando alguns segundos atrás, o Gustavo repetiu, viu? Ele disse assim, nós estava... O Fundo só definiu o jogo após os 35 do segundo tempo. Então, levantou mais ainda a moral da equipe do Estrela, lá do Marquinhos Madeira, para te provar que futebol é dentro das 4 linhas. É isso mesmo, Gustavo é um dos destaques, não só do Fundo, mas da Clubig, e engrandece ainda mais o nosso campeonato, tem um jogador daquele nível ali, né? E o Gustavo também a gente diz que quem jogou não incomoda, né?
Um jogador daquele dali, tu vê a simplicidade de falar, tu vê no dia a dia, tu vê ele chegando para jogar. É uma baita de uma pessoa mesmo, tá de parabéns aí o Gustavo. Então, para falar do último jogo, das 4 horas no estádio do Fundos, jogaram então o grande clássico da rodada, Limeira e Palmeiras. O Robson é um pouquinho mais velho do que eu, mesmo eu também um pouquinho mais jovem, não tem como a gente não lembrar de grandes equipes, né, Robson? De Limeira, de Palmeiras, representando o bairro, né? Aqueles bairros ali tão acanhados, tão charmosos, né? Aquelas pessoas trabalhadoras ali, gente que mete a mão no trabalho mesmo e gente honesta. E o Palmeiras saiu vencedor por 4-1. A equipe do Palmeiras, do nosso técnico Aranha, montou um time também parecido com a equipe do Fundos. Grandes jogadores do mais alto nível, falando de futebol amador de Biguaçu. Um grupo recheado de jovens e o banco de reserva cheio e grandes nomes. Gostei muito ali da atuação do Boquinha, do Yuri, que é conhecido como Bocão, do Léo Borba, que ganhou o craque do jogo, na minha opinião. E chamou a atenção também o Alisson. O Alisson é um menino que entrou no segundo tempo. Só para você ter uma ideia, um tempo atrás veio um grupo de americanos fazer uma avaliação no Brasil inteiro para levar brasileiros para os Estados Unidos. Rodaram o Brasil inteiro. O Alisson do Palmeiras agora ganhou em primeiro lugar. Passou num estágio lá nos Estados Unidos, ficou um tempo lá. Inclusive depois foi jogar na Alemanha. Então, olha o nível de atletas que fazem parte das Clubig, né? Já na equipe do Limeira, equipe do técnico Maurício, boa equipe, me chamou a atenção o camisa 10 da equipe do Limeira, um baita jogador. E o placar final então foi Palmeiras 4, Limeira 1. Robson Ávila. Eu falei durante a semana nas minhas redes sociais que era o jogo da rodada, não desmerecendo, claro, os outros jogos, porque quando eu vim para Biguaçu em 78, eu vim aqui para o estado do Baca assistir os jogos em cima de uma árvore, onde hoje é a cabine de rádio. Aí vinha Tijuquinhas, vinha Floranda, Bom Sucesso. Estou falando assim, né, lembrando, falando um pouco de história, tá, Paulo? E se tinha equipes que me chamavam a atenção, entre elas eram Limeira, Palmeiras, né? Da região Três Riachos, ali, Palmeiras do Tinho, que a gente diz lá, do Nau, né? Ah, meu amigo, eu vou dizer para ti, nós já formamos uma dupla de ataque uma vez, 2-0, eu fiz um, ele fez um, ele dizia, o Robson, com o Tinho, com o Robson em campo, não tem placar em branco. Então, Tinho, um abraço pro Tinho, gente da mais alta, sem palavras até para definir, né? E no Limeira, eu tive a oportunidade de estar em 95, se eu não quero mentir, ou 94, acho, Paulo, na comissão técnica. O treinador era o Noraldo Borba, o Tadeco, né? O Tadeco, passagem pelo Avaí. E o nosso camisa 7, o homem gol, era o Albenei, Figueirense. Fizemos uma belíssima campanha, chegamos à final, né? E perdemos o primeiro jogo em casa de 1-0 e depois empatamos 2-2 na Indilca, a fortíssima equipe da Indil, a Indil que era uma máquina, né? E ficamos com o vice-campeonato. Então, o Pedrinho, em memória, né? O Pedrinho que, poxa, sei lá, tá me faltando palavras, porque eu tô um pouco até, fiquei emocionado de falar dessa dupla lá, desse clássico de lá, entendeu? Marcou história para mim. Depois, em 2006, se eu não me engano, o Maza alugou o campo de Limeira para nós fazer jogos das Clubig. Nós ficamos um ano todo lá, eu ia lá de manhã, marcava campo, tocava o bar. Foi um ano também excepcional. Pô, então, desculpa que eu não falei um pouco do jogo, Paulo, lembrando um pouco do passado, mas também tive algumas informações, né? A gente sabe que o Palmeiras vai brigar pelo título, sim, o técnico Aranha. E o pessoal do Limeira ali, o Sandro está ajudando. Um abraço aí pro Sandro, o vereador. E me chamou a atenção que eu vi se permite, Paulo, no WhatsApp das Clubingas, fotos das melhorias que, através
da participação do Limeira no campeonato das Clube Big, está sofrendo lá o estádio lá do Limeira, que agora me fugiu o nome. Tem armário lá, os vestiários, estacionamento, gramado, bar. Tenho certeza que domingo estaremos por lá vendo o que de bom aconteceu. Então, parabéns à comunidade de Três Riachos, que ainda tem o Corinthians, né, por estar engajada no futebol amador do Biguaçu. Robson, falando de... Primeiro, parabenizar, né, o Limeira por regressar ao futebol de Biguaçu. Time grande também. E lembrando aqui também, quando eu falo de Limeira e Palmeiras e puxo algum nome, vem na minha cabeça o grande Gilson, né? Gilson, quando eu era atleta do Biguá lá, era difícil de jogar contra ele. E também do Limeira, o centroavante, não era daquela comunidade, mas era muito ligado àquele clube, que era o Carlão. O Carlão, na época do Limeira, 2 metros de altura, bola na área, até de bicicleta já vi ele fazer gol. Era um fenômeno, o Carlão. Quem estava comigo naquela época lá e com o Albenir, o nosso centroavante era o Terrinha. Terrinha aqui da Serraria, homem-gol também, matador. Boas lembranças, Robson. A gente tem que fazer um outro programa desse daí mais vezes, Robson, voltado também para as histórias do futebol biguaçuense, né? Naquela época ali, o saudosismo, o Betão, professor, nosso goleiro, tinha o Joel Jacobes, né? Perdeu recentemente o pai, o seu Saul. Um abraço aí pro Joel. Tinha o outro Joel Correia, que é irmão do... Fugiu aqui a camisa 10, que era o homem que mandava ali. Fugiu não, mas o Claudinho, Cláudio, né? Era um baita de um time. Chegamos ao final, pegamos a Indil, que na época era o Bambambam. Infelizmente não deu, mas tenho boas memórias daquele tempo. Robson, boas histórias mesmo. Pessoal, então, passado a limpo então os resultados da primeira rodada, a gente vai botar na tela agora, aí você assiste na tela, a tabela do campeonato como está nesse momento. No grupo A, o Palmeiras é o líder com 3 pontos, né, uma vitória, e o saldo de gol com mais 3. O segundo lugar fica para a equipe do Fundos, também 3 pontos, né, com a vitória, e o saldo de mais 2. O terceiro lugar vem o Baiano, 3 pontos, saldo mais 1. E aí, os times que perderam, em quarto lugar, o Alambique, 0 ponto, saldo menos 1. Quinto lugar, Falcão, 0 ponto, menos 3. Sexto lugar, Limeira, 0 ponto, menos 3 também. Já no grupo B, o líder é o Cachoeiras, 3 pontos da vitória e um saldo de mais 3. Segundo lugar, o EP, 3 pontos da vitória, saldo de mais 1. Terceiro lugar, o Atlético Biguaçu, 1 ponto, 0 de saldo, junto com o Real Camaradas, quarto lugar, também 1 ponto, 0 de saldo. Quinto lugar, a equipe do Corinthians, 0 ponto, saldo menos 1. E por último, a equipe do Estrela Negra, 0 ponto, saldo menos 2. Aí então você viu a tabela do campeonato. E agora a gente vai dar uma palavrinha dos jogos da próxima rodada, que acontecem no domingo, no estádio do Limeira e no estádio do Palmeiras. A equipe do Palmeiras enfrenta o Alambique. Já o Real Camaradas enfrenta o Falcão. A equipe do Baianos enfrenta o Atlético Biguaçu. O Fundos enfrenta o Corinthians de Três Riachos. O EP enfrenta o Estrela Negra. E para fechar a rodada, Cachoeiras e Limeira. O jogo da rodada aí já tem, Robson? Realmente são jogos, né, de difícil prognóstico, já que ainda estamos no início da segunda rodada, né? E olhando assim a tabela em si, eu vejo Palmeiras e Alambique um jogo interessante. Vamos ver qual vai ser a reação, né, do time do Alambique. E o Palmeiras do técnico Aranha lá se vai, né, manter tentando a sua segunda vitória. E um jogo interessante de confronto, assim, do que eu digo, quando o Robson era do saudosismo, né, das antigas, é que eu não sei, não tem, se alguém puder passar para mim, depois para nós comentar aí na próxima rodada, esse Fundos e Corinthians, no passado tão recente, que a gente, o Corinthians é muito antigo ali naquela região, se alguma vez se enfrentaram durante a Licobe, ou
o outro campeonato, quando era aberto, que era só Abraão Salum, né? Fazia, saudoso Abraão, né? Ou se até amistosos, né? Tinha amistosos. Então acho que é 2 jogos bem interessantes. 2 jogos bem interessantes. Com respeito aos outros, aos demais também. Eu acho que valendo 3 pontos é a primeira vez que acho que Fundos e Corinthians devem se enfrentar. Amistoso, eu acredito que pode ser que antigamente já aconteceram. Para mim, 2 jogos vão chamar muita atenção esse final de semana: Baianos e Atlético Biguaçu, Palmeiras e Alambique. Jogo pegado, acredito. E ali, a partir da segunda, terceira rodada, já começa a desgrudar, né? Já começa alguém indo para frente, outros indo para trás. Então, é aí a hora que começa a definir os homens dos meninos, né, Robson? Falasse bem, a partir da 4ª, 5ª rodada, metade do campeonato é que a gente vai ver quem é que tem mais garrafa vazia, né, para vender, como diz o outro. Eu creio, mas mesmo assim, Paulo, eu acredito que por ser Chaves, não tá morto quem peleia, diria o gaúcho, né? Então, vai ser mais pro final aí do turno para definir os 4, né? E talvez nós vamos ter uma visão melhor daqueles que vão realmente brigar pelo título aí da metade para cima do campeonato, sabendo, claro, a gente já tem alguma ideia, como o próprio Fundos, o próprio Palmeiras, né? Mas eu repito, gostei muito do que eu vi sobre o EP, acho que o Alambique do Gorinho, né? Todos ainda estão na briga, vai depender, porque pode ainda registrar jogador, acredito eu, né? E então, enquanto não tiver aí a 7ª, 8ª rodada, acredito que todos estão brigando pelo título ainda. Então, a gente falou um pouquinho da primeira rodada, já passamos aí a tabela, também os jogos da segunda rodada. Acho que chegamos à parte final do programa. Quero também parabenizar e mandar um abraço para todos os árbitros, assistentes que participaram desse final de semana. Pessoas que eu tive o prazer de conhecer. Lá no Cachoeira tive o prazer de almoçar com o Assis, com o Evilásio, com o César. Pessoas que também são verdadeiros guerreiros, sabe? Pessoas que trabalham durante a semana, que deixam a família em casa para vir fazer o futebol amador. Esse final de semana eu até estava conversando com alguém que, quando você é um jogador, um dirigente, você no final de semana convence sua esposa, seus filhos a virem no estádio, porque você vai jogar, você é treinador, jogador. E o árbitro, como é que faz? Como é que traz a esposa para um jogo de futebol amador? Como é que traz os filhos? É difícil, cara. É difícil. Então, todo o meu respeito, toda a minha admiração aos árbitros de futebol amador. Ainda bem que até o árbitro aqui, o Lemos, conversando comigo, ele falou que o respeito está sendo muito grande dos atletas. E já fica aqui o meu pedido, né, que continue sendo assim, porque esses caras aí, eles estão de parabéns. É isso, Robson? Falar de arbitragem, até vem com a minha camisa aqui do meu tempo, das antigas, um dia eu parei e pensei, ou apita ou continua com os amigos. Apitar futebol não é para qualquer um. Hoje ainda, de vez em quando, me botam no fogo aí, como me botaram lá no festival lá. Não, na verdade não me botaram no fogo, né, Paulo? Foi a sequência do jogo que deu o que falar lá. Mas tudo bem, já passou, águas passadas, não move moinho, né? Falar do Assis é chovendo molhado. É um dos maiores, um dos melhores. Teve na frente da federação um bom tempo. Tem uma galera com ele faz futebol praticamente na Grande Florianópolis, às vezes até fora da Grande Florianópolis. É uma pessoa de uma índole formidável, o cara é formidável. E apitar e bandeirar não é fácil, realmente não é fácil. Ainda mais com a modernidade, a mudança da regra. Antigamente, na minha época, atrasava a bola para o goleiro, ele podia pegar com a mão, segurar com a mão. Hoje não pode mais, né? Então, depois que inventaram o VAR, que não vai demorar muito, vão inventar o VAR do VAR, né? Porque está difícil. A gente vai vendo coisa aí, então apitar futebol não é fácil, parabéns para essa galera aí, e que tenhamos uma segunda rodada com bons jogos e com um bom desempenho da nossa arbitragem.
Então a gente vai encerrar então esse primeiro programa do mais um da rodada. Toda rodada a gente vai fazer o programa do mais um da rodada, falando do que aconteceu no final de semana e também já passando ali um feedback dos próximos jogos da rodada a seguir. Dizer para vocês que nos assistem que vá aos estádios de futebol em Biguaçu. Próximo jogo é no interior, Limeira, Palmeiras, mas também é todo um lugar charmoso, como eu falei anteriormente. É um lugar que nos permite ficar numa área aberta, levar a família. Então fica aqui o meu convite para você. Também parabenizar o Ismael e a sua esposa, que ficaram lá no bar do Cachoeira, atendendo todos com um sorriso no rosto, com alegria, com disposição. Também aqui a diretoria do Fundos, né? A turma ali do João, Biré, Wilson. Tu vê um presidente ali trabalhando no bar, né? Ficando ali no caixa, ajudando a recolher, ajudando a fazer as coisas. Tá de parabéns. Agradecer também a diretoria do Fundos aqui por nos ceder o espaço para fazer o programa. Da minha parte é isso, Robson. Tuas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Paulo. Estou junto contigo no que der e vier. Final de semana estaremos no campus aí. Puder te ajudar, vou estar junto, né, no teu projeto. Agradecer, como você falou, aos fundos. Eu vou mandar um abraço aí para o meu primo, o Marcelo Justo Nascimento, que junto com meu irmão Jackson Gilabra, que nós mantemos lá a casa lá, cuidando da nossa mãe. Desculpa estar entrando nesse assunto, mas Dona Maria Ávila, 92 anos, tem Alzheimer, mas a gente reveza numa escala lá legal, por isso que final de semana não pude estar no campo, mas domingo agora estarei aí com vocês, prestigiando, torcendo para que vença o melhor. E obrigado, Paulo, obrigado mesmo pelo convite, tamo junto. Já foi efetivado no cargo Robson a participar aqui comigo sempre que possível do programa. Nossa ideia também é trazer sempre um convidado para a gente entender, um ou dois, para a gente entender um pouquinho o papo. Pessoal, então nos assista nas nossas redes sociais do Paulo Baga nas Clubig, tá? Foi um prazer fazer esse primeiro programa, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em breve. Valeu? Robson, obrigado aí pelo participar do programa e a gente se encontra aí na próxima semana. Valeu? Esse foi o mais um da rodada. Eu gostei do mais um da rodada, cara.